Fala pessoal, tudo bem? Então eu queria conversar hoje aqui com vocês sobre esse tema aqui chamado modelo de regressão. Eu falei que eu ia abordar isso aqui na minha página já faz um tempo, principalmente depois de fazer aqueles posts aqui no Instagram, em como Harris e Benedict chegaram nos valores de taxa metabólica, só sabendo o peso, a altura e a idade daquela amostra que eles tinham de indivíduos de sexo feminino e masculino. Então, como que eles chegaram nesses valores? Foi basicamente por modelos de regressão. A regressão ela encontra a linha que melhor se encaixa no conjunto de dados. Então, essa linha estende-se de forma infinita. Então, assim, basicamente, o Harris e Benedict eles tinham os valores de taxa metabólica em repouso de cento e poucos, não lembro agora o valor exato, cento e poucos homens e mulheres. E eles tinham também o valor de peso de cada uma dessas pessoas, uh, a idade, e peso, idade e altura. Altura. Aí eles tinham basicamente uma planilhazinha num banco de dados, tipo assim, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eles tinham um banco de dados tipo assim, ó. Esse aqui é um banco de dados que dá pra gente fazer um modelo de regressão. Aqui eu tenho valores de hemoglobina glicada, de colesterol, de glicose, de HDL, de idade, informação sobre o sexo dos indivíduos, altura, peso, circunferência e o RIP, que agora que eu esqueci, acho que é RIP, que agora eu esqueci o que é. Tá, não importa. Então assim, a gente tem esses dados e aqui, ó, para cada linha representa um indivíduo. Então esse cara daqui ele tem 4,30% de hemoglobina glicada e também 203 de colesterol, 82 de glicose e 56 de HDL. Esse cara daqui ele tem 4,44 de hemoglobina glicada, 165 de colesterol total, 97 de glicose e 24 de HDL. Por aí vai. Esse banco de dados dá para a gente aplicar um modelo de regressão aqui. Eu vou fazer primeiro um modelo mais simples. Eu estou aqui já com uma outra aba aberta, onde eu vou fazer só uma regressão linear simples, que, de novo, né, voltando aqui à questão da, da explicação do modelo, ele vai encontrar uma linha que melhor se encaixa no conjunto de dados. Então ele vai pegar esses dois dados aqui, essas duas variáveis, hemoglobina glicada e idade, e encontrar, vai fazer um gráfico entre os dois, aqui ó, vai fazer um gráfico entre os dois, idade e hemoglobina glicada, e vai encontrar uma linha que melhor se encaixa nesses valores. E essa linha ela pode ser representada por uma equação matemática. Então aqui, se eu vier aqui, clicar em Analyze, em regressão linear, vou fazer isso aqui, vou deixar como ele vem mesmo. Vou gerar o gráfico dos resíduos, vou gerar. Beleza, é isso. Gerei. A gente tem aqui uma equação da reta. Ela começa em 32,89 e para cada 2,48 a mais de idade que os indivíduos têm, você tem um aumento de 1% de hemoglobina glicada. É por isso que esses modelos de regressão eles são tão úteis em estudos observacionais. Quando a gente tem uma planilha exatamente como essa daqui, com vários dados de várias pessoas e a gente quer relacionar esses dados controlando para outras variáveis. Isso eu falei no IGTV prévio aqui da página, sobre correlação não implicar causalidade. Então, quando a gente tem esse banco de dados aqui, que esse banco de dados é até pequeno, estou utilizando ele para fins didáticos, geralmente essas cohorts do banco de dados é muito maior, tá? Você pode aplicar essas técnicas. Então, voltando aqui à explicação, a gente tem aqui ó, a questão esse aqui a gente chama de beta ou slope do modelo. Então, para cada para cada aumento de 2,48 de idade, quase 2,5 aí de idade, a cada 2,5 a mais de idade que os indivíduos têm, também mais ou menos aumenta 1% de hemoglobina glicada. Então ele está pegando a variabilidade de idade e a variabilidade de hemoglobina glicada aqui nessa amostra e encontrando
uma reta que melhor explique essa variabilidade. É basicamente isso que o modelo faz. Eu poderia fazer... Então aqui a gente vê que essa relação é significativa, com P menor do que 0,05. E aqui ele me descreve também o intervalo de confiança do beta. Ele me dá tudo isso daqui, esses parâmetros que eu não vou entrar aqui agora. A gente até tem aqui, a gente pode ver que se o quão bem uma variável, por exemplo, o quão bem a idade está explicando a variação da hemoglobina glicada, por essa aqui, pelo R ao quadrado. Então a gente vê que está explicando pouco, porque isso daqui é uma variável só contra a outra. É normal assim que explique pouco mesmo nesse cenário. Eu poderia chegar aqui e utilizar pegar aqui colesterol ao invés de idade. Então vou só trocar aqui, ó, colesterol total. Então ele já vai mudar meu output aqui. Então para cada 4,9 unidades a mais de colesterol que os indivíduos têm, em média ali mais ou menos também aumenta 1% de hemoglobina glicada. O colesterol até explica menos. Ele tem até um R² menor do que a idade. A idade até explica mais. E aqui você tem uma equação da reta também. Ela começa em 179,7 e aqui o beta multiplicando pelo x. E aqui você tem já é diferente daquele, colesterol total contra a hemoglobina glicada. E aí a gente já tem uma dispersão diferente dos dados. E aí uma equação da reta diferente, uma reta diferente, né? Consequentemente uma reta diferente. A gente pode chegar aqui e fazer um modelo múltiplo, não só uma variável contra a outra, mas pegar todas em conjunto e analisar. Olha lá, você pode pegar a hemoglobina glicada e analisar com colesterol, glicose, HDL, se você tem isso tudo. Aí não é uma regressão linear simples, é uma regressão linear múltipla. Então eu faço aqui, rodo. A equação da reta vai ser mais complexa. Vai ter beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Isso aqui eu deixei explicado, olha lá. Beta 1, no caso aqui da equação de Harris-Benedict, o peso era beta 1, a altura era beta 2 e a idade era beta 3. E a taxa metabólica de repouso era o que eles estavam tentando explicar, a variabilidade com o peso, com a altura e com a idade. Por isso que geram aqueles multiplicadores de peso, altura e idade para a gente poder colocar na equação e predizer a taxa metabólica de repouso do indivíduo. Então aqui é uma equação mais complexa ainda, porque a gente tem mais variáveis. Então cada beta é uma variável. Então eu vou gerei todo mundo. Tem um montão de resultado aqui que eu não vou entrar porque esse vídeo vai ficar muito longo. Só que a gente consegue aqui um R² maior, uma explicação maior, colocando todas essas variáveis, tá? E aí cada variável, colesterol, glicose, HDL, idade, vai representar um beta diferente. Então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, como que funciona esse... E aí aqui, ó, cada um vai ter um beta diferente, e aí esse beta, por exemplo, a idade ali naquele anterior, deixa eu mostrar para vocês aqui de novo, porque agora já não está mais idade ali, né, tá colesterol total. Então eu vou ter que voltar e botar a idade de novo. Idade, cadê? Idade, tá aqui, idade. Quando a gente considera só a idade, o beta é 2,484, mas quando a gente está considerando idade com um montão de coisa em conjunto, olha lá, o peso dela cai no aumento. Então, antes ele estava aumentando a cada 2 pontos e pouco de idade, aumentava 1% de hemoglobina glicada. Agora é só 0,01 o aumento. Cada 0,01 aumento de idade, aumenta 1% de hemoglobina glicada. Porque a gente tem outras coisas aqui explicando a relação, tá? Então era esse o recado que eu queria dar para vocês hoje, explicando aqui como é que funciona um modelo de regressão, tá? E é isso. Um abraço.